Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana. Vamos pedir para Deus nos abençoar durante essa semana inteira e durante toda a nossa vida, né? Vamos fazer a nossa oração de toda semana? Então, eu vou pedir para cada um de vocês conversar com Deus lá no fundo do coração de vocês, para vocês agradecerem por tudo que vocês têm, para vocês pedirem para Deus tudo que vocês estão precisando. Vamos pedir para Deus nos ajudar a vencer esse vírus também, né? Que tudo isso passe logo para a nossa vida poder voltar ao normal. E aí a gente vai começar a fazer a nossa correção de sexta-feira, tá bom? Sexta-feira, vocês tiveram aula de ciências. A professora fez uma leitura, fez experiências com vocês e ficaram para corrigir apenas 2 perguntinhas da página 240, que eram perguntinhas de tarefa, aquela atividade em casa, lembram? Eu disse para vocês responderem essas perguntinhas no caderno, porque aqui não tinha quase espaço, ia ficar tudo espremido, ia ficar feio, né? Então, a tia falou para vocês responderem no caderno, tá bom? Essas perguntas poderiam ser com as palavrinhas de vocês, do jeito que vocês entenderam. Eu vou ler a minha resposta, que está na minha apostila. Então, se a de vocês não tem nada a ver, tá totalmente diferente, aí é bom você apagar e arrumar. Mas se o que a professora leu, a resposta de você não está igual, mas está parecida, então você pode deixar que depois a professora corrige, tá bom? A primeira perguntinha era assim, escreva por que o solo é importante para os seres vivos. Então, nós vimos que as plantas precisam do alimento, de água, da luz solar e parte da água e do alimento elas tiram pelas raízes do solo. Mas aqui disse seres vivos. Quando a gente pensa, a planta precisa do solo, senão ela vai morrer. Mas e nós? Será que nós conseguiríamos sobreviver sem as plantas que são cultivadas no solo, sem o alimento? Sem a carne dos animais que andam por cima desse solo, que se alimentam desse solo, das plantas desse solo? Também não, né? Então, o solo é vital, ele é importantíssimo para todos os seres vivos. Seres vivos, plantas, animais e os seres humanos também. A minha apostila, ela traz uma resposta bem grande. Eu vou mostrar aqui para vocês, Ela traz uma resposta bem grande, mas você poderia ter resumido ela do seu jeito, tá bom? A minha resposta, ela vai começar aqui, tá vendo que ela está grande? Você pode ter resumido, depois eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Primeiro eu vou ler o jeito que está na minha apostila, O solo é vital para os seres vivos, pois abriga grande variedade de vida, servindo de suporte às florestas e a outros ecossistemas. Para o ser humano, é fundamental no desenvolvimento da agricultura, da pecuária e na produção de alimentos. Também atua como reservatório subterrâneo para armazenamento de água a ser fornecida à população. Então, tá com umas palavrinhas bem difícil. Como que você poderia ter colocado com suas palavras? Por que o solo é importante para os seres vivos? Porque ele abriga grande variedade de vida, porque dele dependem as plantas, os seres humanos, os animais. Os seres humanos precisam dos alimentos e dos animais que nascem, que crescem nesse solo. O solo ele é importante para o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, né? É o que a professora disse, plantas, animais.
E aqui falou uma coisa bem importante, que ele atua como reservatório subterrâneo para o armazenamento de água. Então, lembra quando nós vimos no ciclo da água, que a água ia entrando por baixo da terra e ia formando aqueles lençóis freáticos? Então, ele abriga, ele segura grande parte da água também. E a água é importante para os seres humanos. Então, o que é importante ter na resposta de vocês? O solo é importante para os seres vivos, porque neles crescem as plantas. Essas plantas servem de alimento para os animais, para os seres vivos, e também porque ele abriga grande quantidade de água embaixo dele. Se você colocou essas 3 coisas, a sua resposta está correta. Vou repetir, ó. O solo ele é importante porque nele crescem as plantas precisam dele para sobreviver. Essas plantas servem de alimento para os animais, servem de alimento para os seres humanos. Muitos animais também se refugiam embaixo da terra. Vocês lembram que tinha um desenho de um bichinho se escondendo embaixo da terra? Eu falei sobre a minhoca, né? E coloca também que embaixo do solo, ele abriga grande quantidade de água. Tá bom? Então, se você colocou essas coisas com as suas palavrinhas, a sua resposta está correta. Mas não coloca certo, que como ela é pessoal, a professora vai corrigir depois, tá bom, meus amores? Número 2. Por que os solos apresentam cores diferentes e quais são elas? Vocês lembram da experiência que a professora fez? Nessa experiência, a professora, ela manipulou, né? Eu peguei 3 cores de solo, mas eu falei para vocês que existem muitas outras cores. Eu não sei como vocês não estão podendo sair muito, né? Eu não sei se vocês conseguiram procurar essas cores diferentes do solo, se vocês conseguiram pegar para vocês sentirem na mão como que eles são diferentes. Mas se vocês não tiveram oportunidade, vocês ficaram com a experiência que a professora fez, com tudo que eu falei para vocês, né? Vocês viram o solo e quando eu peguei no solo eu falei a textura, os que tinham mais pedrinho, que era mais leve, a hora que eu apertei o solo também, vocês puderam identificar o solo que formava mais massa, o outro que não formou massa nenhuma, que escorreu pelos meus dedos, né, que saiu. Então, deu para vocês terem uma noção através da experiência que a professora fez. Agora aqui, por que os solos apresentam cores diferentes e quais são essas cores? Vamos lá? Ó, a minha resposta está aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Os solos possuem cores diferentes, como tons de marrom, podendo chegar até preto, vermelho, amarelo e acinzentado. Essa variação existe em razão da quantidade de matéria orgânica encontrada neles e da presença de substâncias químicas, como o carbonato de cálcio, entre outros fatores. Então, o que é importante você, é lógico que eu acho quase impossível você ter colocado igual está a minha, né? Mas o que é importante você ter colocado nessa resposta? Perguntou os tons do solo. Tons de marrom, preto, vermelho, amarelo e até acinzentado. Então, se você não colocou esses 4 tons, coloca aí, porque talvez caia essa pergunta na prova. Então, ó, deixa todas essas cores: preto, vermelho, amarelo, acinzentado e o marrom. Aí tinha que responder por que ele possui cores diferentes, tá? Então, você poderia ter colocado que a cor do solo é determinado pela quantidade de matéria orgânica que tem nele. Matéria orgânica são restos de folhas, restos de plantas, restos de animais que morreram. Coloca também esse carbonato de cálcio, ó. Tá bom? Então, pode ser com a palavrinha de vocês. Mas vê se vocês colocaram as cores que estão na minha apostila. Marrom, preto, vermelho, amarelo e acinzentado. E por que ocorre essa variação? Porque depende da quantidade de matéria orgânica e também de substâncias químicas como o carbonato de cálcio.
depende da matéria orgânica que tem nesse solo e também de substâncias químicas. Mesmo se você não pôr o carbonato de cálcio, mas coloca substâncias químicas que já está correta. A cor do solo depende da quantidade de matéria orgânica e de substâncias químicas que ele tem. Tá bom? Agora, a professora só tinha essas duas para a gente fazer a correção. E na minha apostila tem vários textos referentes ao conteúdo que a gente está trabalhando. Eu já li vários para vocês quando a gente estava em sala de aula, né? E hoje eu vou ler um texto que tem aqui na minha apostila falando sobre o solo. Eu achei ele um texto muito legal. Já que nós estamos trabalhando com esse conteúdo, né? Ele é um texto muito legal, ó. Ele fala assim, ó. Cor, porosidade e textura determinam o tipo e o uso dos solos. Então, preste atenção nessa leitura, porque essa semana a professora vai fazer uma experiência novamente com a terra e a gente vai ver qual terra, eu vou passar ela por um funil para a gente ver qual terra que passa mais fácil, qual terra que demora mais para passar por um funil, tá bom? E talvez alguma perguntinha que vai ter na apostila vai depender dessa leitura, tá bom? Então vamos prestar atenção nela, ó. O solo recobre a superfície da terra e é constituído de diferentes tipos de substâncias, como minerais, água e gás. Características como cor, porosidade, permeabilidade e textura influem no tipo de uso que se faz do solo. Então, aqui ó, já apareceu uma coisa importante. O que tem no solo? Minerais, água e gás. Olha lá, no solo tem gás, existem gases também embaixo do solo. Vamos falar um pouquinho sobre a cor do solo. Tinha uma perguntinha que vocês responderam, lembra? A cor do solo depende do material de origem e do conteúdo da matéria orgânica, elementos vivos e não vivos compostos de carbono. O solo é mais escuro, por exemplo, quanto maior for a quantidade de matéria orgânica. A cor indica se ele é fértil ou não. Tons avermelhados ou amarelados estão associados a óxidos de ferro e, por isso, podem representar um terreno bom para a plantação. É o caso da terra roxa, nome que veio da palavra italiana rosso, que significa vermelho. No Brasil, esse tipo de solo é encontrado principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Então, olha lá, o que falou aqui de importante sobre a cor do solo? Quanto mais escuro ele for, ele tem mais matéria orgânica. Ele é melhor para plantação. Solos bem claros, que nem aquela areia que a professora pegou, são poucas plantas que se desenvolvem nele. As plantas preferem um solo mais escuro. Quanto mais escuro ele for, ele tem mais matéria orgânica. Lembra, o que são essas matérias orgânicas? São folhinhas que caíram da árvore, que entraram em decomposição, que viraram esterco, né, adubo para essa terra. E até animais que morreram e que deixaram algum resíduo ali que vai servir de adubo para a planta também. Então, quanto mais escura for a terra, ela é uma terra melhor para plantação. E aqui falou um fato curioso da terra, a gente fala que existe terra roxa, né? Na realidade, essa terra roxa ela é uma terra vermelha. E sabe por que ela recebeu esse nome de terra roxa? Quando os italianos vieram para o Brasil, eles viram essa terra que eles não conheciam lá, essa terra vermelha. E eles, lá na Itália, o rosso significa vermelho. Então, eles falavam assim, nossa, essa terra aqui é rosso. Essa terra aqui é rosso. O que era rosso? Era vermelho. Só que aí, os portugueses que moravam aqui no Brasil, né, os brasileiros, os portugueses, eles identificaram rosso. Ah, então vamos chamar essa terra de terra roxa. Não existe terra roxa, terra vermelha, mas ela ficou conhecida como terra roxa por causa dos italianos. Agora, olha aqui,
porosidade. Eu ia explicar lá em cima, quando eu estava corrigindo a tarefa, o que era porosidade, mas eu deixei porque aqui vai explicar, tá bom? O que é porosidade? A porosidade se refere à porção do espaço ocupada por líquidos e gases em relação à massa do solo, ou seja, diz respeito aos vazios. Essa característica resulta em maior ou menor circulação de água no solo. Se há mais poros e penetração da água é maior, a penetração da água é maior e alcança camadas mais profundas, o que diminui a umidade do solo. Isso aqui nós vamos ver na próxima experiência, tá bom? A água que infiltra a terra mais rápido e outras não. Às vezes você joga água em uma terra e essa terra, ela puxa toda aquela água para dentro. Lembra de uma figura que tinha na apostila da menina pisando no barro? Que ficou aquelas poças de água, né? Então aquele solo, ele não puxou totalmente a água. Existem solos que puxam a água mais rápido e outros que demoram para puxar a água, devido à porosidade. É a porção do espaço ocupada por líquidos e gases em relação à massa do solo. Então, depende da porosidade que ela tem, ela vai puxar a água mais rápido ou não. Permeabilidade. O que é isso? A permeabilidade do solo está diretamente relacionada à porosidade, então está relacionada com essa porosidade, pois diz respeito à condição da água de circular pelo solo. Permeabilidade é a forma que a água vai circular dentro do solo. Depois que a chuva caiu, como que essa água vai? Ela vai infiltrar na terra, vai lá para os lençóis freáticos, ou ela vai escorrer por cima da terra? Como que vai ser? E a textura? Outros fatores que influenciam na permeabilidade de um solo são o tamanho e a proporção das partículas que o compõem, ou seja, sua textura. Na ordem do menor para o maior diâmetro de suas partículas, o solo pode ser argiloso, de silt, fragmento de rocha ou partículas surgida da destruição de outras rochas, arenoso ou de pedregulho, calcário. Então, isso aqui é a composição do solo. O que ele pode ter? Ele pode ser argiloso, ele pode ser arenoso, ele pode ser de pedregulho. O solo argiloso é menos permeável e, por isso, armazena mais água. Além disso, tem grande quantidade de óxidos de alumínio e de ferro. A terra roxa, boa para a prática da agricultura, e o massapé, encontrados no Nordeste e muito relacionada à cultura da cana-de-açúcar, são exemplos de solo argiloso. O solo de silt tem partículas pequenas e leves e normalmente pode sofrer erosão, desgastes ou arrastamento da terra por ação da água, do vento, de transporte ou de outros agentes. Por isso, não é usado na agricultura. Estradas de terras que soltam muito pó em períodos de seca têm esse tipo de solo. E aqui tem mais um ainda para vocês, para a gente ver, ó. O solo arenoso, comum principalmente no Nordeste, tem boa porosidade e é bastante permeável. A penetração de água até camadas mais profundas faz com que ele seja mais seco. Assim, plantas e micro-organismos têm mais dificuldades para crescer nessas condições. Por fim, o solo de pedregulho ou de calcário é formado por partículas de rochas e, por isso, não é adequado para a agricultura. No entanto, o pó branco ou amarelado retirado dele é usado na agricultura para mudar a acidez do solo em que haverá cultivo. Comum em áreas de deserto, também fornece matéria-prima para a fabricação de cal e cimento. Então, essa leitura foi só para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o solo. E esse conteúdo continua na nossa próxima aula de ciências, tá bom? Daqui a pouquinho vai começar a nossa próxima aula. Um beijo e até daqui a pouco.